Opa, estamos iniciando agora a quarta edição do Resumo do Dia, o podcast do Conexão Política para manter nossos seguidores informados sobre os principais acontecimentos do dia. Sejam bem-vindos ouvintes do Conexão Política no Spotify, Deezer, Castbox, SoundCloud, no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Eu sou Davi Albuquerque e hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro de 2019. O dia de hoje foi marcado por diversos acontecimentos relevantes, como a resposta do Itamaraty sobre as declarações de Bachelet, a resposta de Bolsonaro ao Fernando Henrique Cardoso, a notícia de que o Brasil bateu o recorde de apreensão de cocaína e o recorde no valor de produção agrícola de 2018. Mas nenhum desses acontecimentos é mais relevante que a indicação do presidente Jair Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República. Portanto, nós do Conexão Política decidimos focar hoje apenas na indicação de Augusto Aras como novo Procurador-Geral da República. Antes de começar esse podcast, acho importante relembrar a todos a situação catastrófica que enfrentamos no Brasil. Nós temos um cenário gerado pela hegemonia do pensamento totalitarista nos meios de comunicações tradicionais e nos diversos cargos públicos. Não esqueçam que Augusto Aras não faz parte da lista tríplice do Ministério Público e que nos últimos dias Aras vem sofrendo diversos ataques da mídia tradicional e de partidos de esquerda. Isso é fundamental para entender o que representa a decisão do presidente Jair Bolsonaro ao escolher Augusto Aras como Procurador-Geral da República. Precisamos enxergar o que a mídia tradicional não compartilha e confiar no presidente Jair Bolsonaro, que tem ao seu lado o maior representante do combate à corrupção do mundo, o ministro Sérgio Moro. Precisamos confiar na decisão do presidente eleito democraticamente pela maioria da população brasileira e que até agora só fortaleceu a Operação Lava Jato e segue reconstruindo o Brasil com uma equipe de ministros escolhidos por suas aptidões, sem tomar lá da cá. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro quebrou uma tradição criada pelos governos petistas e escolheu o até então subprocurador da República, Augusto Brandão de Aras, para substituir o cargo de Raquel Dodge no comando da Procuradoria-Geral da República durante os próximos 2 anos. Augusto Aras será o primeiro chefe da Procuradoria-Geral da República desde 2003 a comandar a PGR sem ter integrado a lista tríplice do Ministério Público. Aras entrou em campanha por fora da lista tríplice e criticou a todo instante o instrumento, dizendo que ele representava interesses corporativistas da categoria. A escolha será enviada ao Senado Federal para que Augusto Aras seja sabatinado e que a instituição aprove a sua nomeação. A sabatina ocorre na Comissão de Constituição e Justiça, durante a qual o candidato é questionado sobre suas posições jurídicas. O nome precisa ser aprovado tanto na CCJ como no plenário do Senado. Até hoje, nunca houve uma rejeição de nome indicado pelo presidente da República. Recentemente, o presidente citou a facilitação na concessão de licenças ambientais como uma das bandeiras que o novo Procurador-Geral da República deve adotar e disse também que o novo PGR deverá ser alinhado com o interesse de seu novo governo. Augusto Aras, o novo Procurador-Geral da República, representará o Ministério Público Federal nos processos que correm no STF e no STJ e terá entre suas prerrogativas a de denunciar criminalmente um presidente da República e outros políticos com foro privilegiado, como ministros, senadores e deputados federais. Antes do anúncio oficial, Aras foi recebido 5 vezes pelo presidente Jair Bolsonaro. Os encontros foram intermediados pelo ex-deputado Alberto Fraga e, na época, Aras afirmou que, caso fosse escolhido para o cargo, convidaria o procurador Ailton Benedito para a sua equipe. Ailton Benedito ganhou apoio popular nas redes sociais e chegou a ter uma tag em apoio ao seu nome, ocupando os assuntos mais comentados do Twitter em agosto. Mas em julho deste ano, Ailton afirmou que não teria interesse em ocupar o cargo de PGR, o que não significa que ele não queira participar da equipe do indicado. Aras, por outro lado, foi criticado nas redes sociais por causa de discursos antigos que, segundo ele, foram tirados do contexto para vinculá-lo às ideias de esquerda. Abre aspas, se eu fosse do MST, eu estaria sentado no Supremo Tribunal Federal, fecha aspas, declarou Augusto Aras. Em uma de suas entrevistas, Aras afirmou que pretende convocar o subprocurador-geral Eitel Santiago de Brito Pereira para ser secretário-geral da Procuradoria-Geral da República. Aras disse que Eitel candidatou-se a deputado federal pela Paraíba e, como tal, apoiou o candidato Bolsonaro e fez um dos discursos mais inflamados contra o atentado que o presidente sofreu. Nas conversas presenciais com Bolsonaro, que antecederam a sua escolha, Aras disse que
que tratou com o presidente de assuntos da vida pública nacional. Abre aspas, o assunto principal foi a questão da lista tríplice formada pela ala corporativista do Ministério Público Federal. Eleições internas para esses cargos do topo não podem se submeter ao princípio da majoritariedade por conta do toma lá da cá, do fisiologismo, do clientelismo, dos vícios que tomam conta do Ministério Público. Fecha aspas. Aras disse também que, assim como aconteceu com ele, Bolsonaro tem sido alvo de ataques deturpados por parte da mídia e saiu em defesa do presidente. Ele afirmou que Bolsonaro não se enquadra na visão de direita radical e que a presidência vem buscando a segurança pública e a segurança nacional como valores essenciais. A seguir, alguns posicionamentos de Augusto Aras. Sobre o Supremo Tribunal Federal, Aras disse que não concorda com certos julgados do Supremo, que por afinidade tem adotado certas regras que somente ao Congresso Nacional compete legislar, a exemplo da criminalização da homofobia. Abre aspas. A Constituição reconhece a família como união de homem e mulher e também, por analogia, o Supremo Tribunal Federal, dando uma interpretação conforme a Constituição, estendeu a entidade familiar às uniões. Isso tudo encontra em mim um repúdio natural como jurista em que a entidade familiar, nos termos da Constituição, envolve homens e mulheres. Fecha aspas. Sobre a ideologia de gênero, Aras afirmou que, como cidadão que conhece a vida como sexagenário, não pode aceitar a ideologia de gênero e que não cabe a nós admitir a artificialidade. Também afirmou que ser contra a ideologia de gênero é um dos nossos mais importantes valores. Sobre o MST, Aras afirmou que editaram um discurso dele numa audiência pública em 2018 defendendo o movimento dos sem terra. Abre aspas. Certamente, se eu fosse do MST, eu estaria sentado no Supremo Tribunal Federal, eu não estaria me rebelando contra um estado de coisas que emerge exatamente do período em que o MST esteve criando situações de desconforto para os proprietários rurais. Fecha aspas. Aras disse também que reconhece todo e qualquer movimento social pelo seu conteúdo, um conjunto de pessoas em torno de uma ideia manifestada, mas fez um alerta. Abre aspas. Se representantes ou adeptos desses movimentos cometem crimes, atentam contra o patrimônio privado de qualquer pessoa, essas pessoas devem ser punidas civil e criminalmente. Podem até, no plano das invasões, serem repelidas pela legítima defesa da propriedade, que é uma excludente de criminalidade, e pode eximir, no caso de morte, aquele que defende sua propriedade de eventual invasão e de qualquer cometimento de crime. Fecha aspas. Sobre criar uma equipe conservadora, Aras disse estar disposto a montar uma equipe de perfil conservador na Procuradoria-Geral da República e afastar nomes que se identifiquem com pautas da esquerda, como as de proteção a grupos minoritários e ativismo ambiental xiita, e que tenham vínculo também com o ex-procurador-geral indicado por Dilma Rousseff, Rodrigo Janot. Sobre o pacote anticrime, Aras está alinhado com o presidente Jair Bolsonaro e disse que defende o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Vale lembrar que seu primo, Vladimir Aras, trabalhou como ministro da Justiça nos casos do Banestado e na própria Lava Jato. Aras afirma que não há nada de inconstitucional no pacote e se posiciona favoravelmente à ampliação do excludente de ilicitude, que trata de casos de isenção de pena para quem pratica homicídio. Augusto Aras mostrou em todas as últimas declarações estar alinhado com as principais pautas do governo. O presidente Jair Bolsonaro confiou nele e, sem dúvida, viu algo de diferente que não encontrou nos demais candidatos ao cargo. Agora resta saber se Aras na PGR irá cumprir com a sua palavra ou não. Qualquer tentativa de prever o futuro neste momento é um mero tiro no escuro, e isso com certeza só enfraquece o governo Bolsonaro. Sugiro a todos que não queimem a largada e evitem ilações. Vamos acompanhar atentos as primeiras decisões do PGR Augusto Aras e torcer para que ele seja um homem de palavra.